Olá! Já parou para pensar que, seja numa mensagem de texto rapidinha, num manual de instruções ou num romance super complexo, toda a comunicação segue um tipo de regra oculta? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo e decodificar essa arquitetura secreta que molda tudo que a gente lê, escreve e ouve. Para a gente começar, fica essa pergunta no ar. O que uma receita, um poema de amor e uma notícia de jornal podem ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta, como a gente vai ver, está em entender a estrutura invisível por trás de cada mensagem. E é exatamente esse mistério que vamos desvendar juntos. Bom, a primeira parte da nossa jornada é entender o porquê, qual a intenção fundamental por trás de qualquer mensagem. Para isso, vamos explorar o que os linguistas chamam de funções da linguagem. Pense bem, cada palavra que a gente usa tem um propósito. Seja para desabafar um sentimento, para tentar convencer alguém ou simplesmente para informar um fato, existe sempre uma intenção ali. Essas intenções são as 6 funções da linguagem. Elas são o verdadeiro motor por trás de cada mensagem que a gente envia. E aqui estão elas, as 6 funções principais, cada uma com foco num elemento diferente do ato de comunicar. Dá para pensar nelas como as peças de um quebra-cabeça, sabe? Juntas, elas formam o nosso mapa para entender qualquer texto. Vamos dar uma olhada em cada uma. A função emotiva é puro sentimento. É quando o foco está totalmente em quem fala, no eu. Sabe uma página de diário, um desafio, ou então um grito de "que felicidade"? Isso é a função emotiva em sua forma mais pura. Agora, a função conativa muda o foco. O objetivo aqui é causar uma reação em quem recebe a mensagem. É a linguagem da publicidade, dos manuais, dos pedidos. O foco sai do eu e vai direto para o outro, para quem está ouvindo ou lendo. A função referencial é a linguagem da informação, bem direta, objetiva. Pensa em notícias, artigos científicos, livros didáticos. Todos usam essa função para descrever a realidade como ela é, ou pelo menos tentam. O que importa aqui é o conteúdo, o assunto, e ponto. Aqui a coisa fica bem interessante. A função metalinguística é a língua falando sobre si mesma. Um dicionário definindo uma palavra é o exemplo mais clássico. Mas, na verdade, essa nossa análise toda aqui é pura metalinguagem em ação. A gente está usando a linguagem para entender a linguagem. Com a função poética, a mensagem vira arte. A preocupação aqui é com a beleza, com a estrutura das palavras, com o som. É a alma da poesia das letras de música. Muitas vezes, a forma como se diz se torna até mais importante do que o que se está dizendo. E por último, temos a função fática. A função dela é bem simples, testar o canal de comunicação. Expressões como alô no telefone, ou um tudo bem no início da conversa, ou até um comentário sobre o tempo, tipo tá calor hoje, né? Tudo isso serve para checar se a conexão está funcionando. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, a intenção por trás das mensagens, vamos para o próximo nível da nossa decodificação. Vamos entender o como, ou seja, a estrutura por trás dos textos. Então, um ponto crucial aqui é saber diferenciar tipo de gênero. Pense no tipo textual como a planta baixa de uma casa. É a estrutura básica. Por exemplo, narrar, descrever, argumentar. Já o gênero textual é a casa pronta, o edifício construído e em uso na sociedade. É o uso social daquela planta, que pode virar uma piada, um romance, uma resenha. E olhando essa tabela, a ideia fica super clara, né? Perceba como a mesma planta narrativa, a de contar uma história, pode virar tanto uma piada curtinha quanto um romance de 500 páginas. Ou como a estrutura injuntiva, que serve para dar instruções, pode se transformar numa simples receita de bolo ou numa campanha publicitária gigantesca. Certo. Agora vamos dar um passo para trás, ampliar o nosso zoom para um nível macro e entender como a língua e os textos são moldados pelo tempo e pela cultura onde eles nascem. A língua é muito mais do que só um monte de palavras. Ela organiza nosso mundo, ela cria nossa identidade. A variação linguística, por exemplo, os vários portugueses que são falados pelo Brasil mostram como a língua está no DNA da nossa cultura. É de fato um patrimônio vivo. E essa evolução fica claríssima na arte. Essa linha do tempo aqui das escolas literárias mostra perfeitamente como a linguagem responde às mudanças da sociedade. A gente vê a transição do foco total em Deus, lá na Idade Média, até a crítica social afiada do modernismo. Cada época tem a sua própria voz. Muito bem. Com todas essas ferramentas de decodificação que a gente juntou até agora, vamos aplicá-las em uma das formas mais poderosas e comuns de comunicação: a arte de persuadir. Essa frase define a essência dos textos persuasivos. O objetivo é sempre convencer. Isso nos leva de volta lá para a função conativa, lembra?
aquela que busca influenciar o comportamento. Mas, como exatamente isso é feito na prática? As estratégias se dividem em duas frentes. Primeiro, o conteúdo, ou seja, o que da mensagem. Para montar um argumento convincente, é comum usar a voz de uma autoridade no assunto, ou contar uma história pessoal que gera conexão emocional, ou, claro, apresentar dados e estatísticas para provar um ponto. Em segundo lugar, vem a forma, o como a mensagem é construída. E aqui o jogo é sutil. A escolha de palavras específicas para causar um impacto emocional, o uso de figuras de linguagem como metáforas e até a simples organização das frases, tudo isso são ferramentas poderosíssimas para tornar uma mensagem mais persuasiva. Uau, percorremos um longo caminho, hein? Das intenções mais básicas da linguagem até as estratégias complexas de persuasão. Basicamente, a gente decodificou a planta baixa da comunicação. A questão que fica agora é, sabendo como toda essa arquitetura funciona, o que é possível construir ou desconstruir com esse conhecimento?